Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe todos os seus. Vamos compartilhar nesse dia a palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículos 11 e 12. E a palavra de Deus diz assim: não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer de necessidade. Essa palavra do apóstolo Paulo, uma palavra bastante pertinente para nós nesses dias. Nós sabemos que Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, ele estava preso, ele estava em cadeias por causa da pregação do Evangelho, por causa da palavra de Deus. E Paulo, para quem conhece as situações na vida de Paulo, pode imaginar aquilo que o apóstolo Paulo passou, aquilo que ele sofreu, aquilo que ele teve na sua vida, e ele pôde estar expressando essas palavras para nós, né? Quando ele fala que ele aprendeu a contentar-se com tudo e em qualquer situação. É interessante, meus amados, essa palavra aprender. E Paulo aprendeu na prática. Paulo aprendeu a estar contente em toda situação, em qualquer situação. Ele muitas vezes falava e falou nas suas cartas, né, que ele foi muitas vezes nu, outras vezes com fome, outras vezes tendo fartura. Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo passou por tantas coisas e ele agora está dizendo que ele aprendeu a passar por essas coisas com alegria. Aprendeu a passar por tudo isso, né? Como ele diz aqui no versículo 12, sei passar necessidade, sei ter abundância. Eu aprendi a estar me contentando com tudo que vem sobre a minha vida. Amados, olhando para nós, o tempo que nós temos vivido, nós temos percebido uma geração que não está contente com nada, que está sempre querendo mais, sempre querendo muito e muito mais, sempre querendo buscar tantas coisas, e nessa busca por tantas coisas, por não estar satisfeito, muitas pessoas têm se perdido. O apóstolo Paulo nos ensina, a Bíblia nos ensina, que se nós tivermos o que comer e o que vestir, podemos estar satisfeitos, né? E Paulo é uma prova viva disso. Paulo se converteu no caminho ali para Tarso, quando ele ia perseguir, né, a igreja, ou para Damasco, né, ele perseguia a igreja, ele então se converte ali, e a partir daí Paulo já vinha num processo de aprendizado. Quando ele viu, por exemplo, Estevão sendo apedrejado, aquilo foi um aprendizado para Paulo. Aquele jovem Estevão, né, que sofreu ali um apedrejamento por ordem, por consentimento de Paulo, vendo a fé daquele moço, né, e ele continua com seu coração endurecido, mas aquilo para ele foi um aprendizado também. Aquilo para ele foi algo maravilhoso, porque ele pôde perceber a fé daquele jovem, a fé daquele moço, ainda tão novo e com a fé tão grande em Deus. Paulo, ao se converter, ele entra num processo de aprendizado da palavra de Deus e ele vai percebendo que tudo que vem sobre ele vem pela permissão de Deus, vem
pela misericórdia de Deus, aquilo que vem sobre ele para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, aquilo que vem sobre ele para que ele possa estar crescendo na presença de Deus. O apóstolo Paulo, conforme nós já sabemos, passou pela prisão. Paulo e Silas, a gente lembra desse texto, né, de Atos, quando ele está ali aprisionado, Paulo e Silas, e eles cantavam louvores a Deus. É isso que ele está dizendo nesse texto. Eu sei passar por todas as situações. Eu sei estar contente em todas as situações. Em outras palavras, Paulo está dizendo que ele sabe tirar proveito de todas as situações, de todos os momentos que ele passou, ele sabia tirar dali proveito para a sua vida. Meus amados, nós possamos crer na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando nós cremos nisso, né, de que Ele é o nosso pastor e que não nos vai faltar, nós podemos também estar como Paulo. Eu estou contente com aquilo que eu tenho. Eu estou contente com aquilo que eu estou vivendo, com aquilo que eu estou passando. Paulo, ou nós, né, podemos estar buscando na palavra de Deus e aprendendo também, quando a palavra diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Muitas vezes nós não temos conhecimento daquilo que virá, né? Quando nós passamos por situações difíceis, será por quê? Né? Mas Deus tem propósito em nossas vidas e tem propósito em todas as situações em que nós estamos vivendo. O Senhor sabe, Ele tem propósito para nós. Nós estamos passando, por exemplo, por um problema tão difícil agora, né? Uma luta tão grande, mas eu creio que Deus está preparando a igreja para enfrentar uma tribulação. Deus está nos preparando para que nós possamos estar passando daqui a pouco pela grande tribulação e passando com a cabeça erguida, passando de maneira correta. Nós estamos passando apenas por um ensaio, né? Nós estamos passando por um aprendizado que Deus tem para nós. Que nós possamos tirar proveito desse momento. Como nós vamos tirar proveito desse momento? Nos fortalecendo a nós mesmos, não desanimando, buscando a Deus em oração, fortalecendo a nossa família, fortalecendo os nossos laços fraternais, fortalecendo-nos como igreja também, porque a igreja não para, a igreja sempre está viva, aonde quer que ela esteja, ela está forte, ela está firme. Amados, esse momento, muitas vezes as pessoas se enganam, dizendo que se nós nos afastarmos uns dos outros, né, no culto coletivo, isso é falta de fé, é falta de crença, mas isso não é verdade. A palavra nos ensina sempre a nós aprendermos, assim como Paulo, a ter bom senso. Eu queria aqui citar pelo menos 2 personagens bíblicos, entre tantos nós poderíamos citar, que usou um momento de bom senso, né, nas suas vidas. A gente lembra, por exemplo, de Davi, quando ele, já ungido rei de Israel, né, mas Saul ainda governava, e como que Davi, usando bom senso, sabendo que não era a hora, ele foge de Saul. Nós vemos Davi em outro momento, mesmo sabendo que Deus poderia ajudá-lo, poderia lutar por ele sempre falou isso, mas chega um momento que Absalão se revolta contra ele e ele foge, né? Bom senso. Davi tinha todas as condições de buscar a Deus e Deus dar a ele a vitória, mas ele foge, não por falta de confiança, não por falta de crença, não por falta de não confiar em Deus, mas era o bom senso. E quero lembrar também aos amados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também usou de bom senso, muitas vezes, ou algumas vezes, na sua vida terrena. A gente lembra que Jesus, uma certa vez, precisou de se retirar, ou quis se retirar da Judéia para a Galiléia. E ele sai por causa dos judeus, para que os judeus não o matassem, né? Jesus deixou de crer? Não. Jesus deixou de ter confiança em Deus?
Também não. Ele sai por uma questão de bom senso e ele fala, não é chegada a minha hora. Quantas vezes que os judeus pegaram em pedras para jogar em Jesus, para apedrejá-lo, né? E a Bíblia diz, quem está lendo o livro de João sabe disso, né? E ele sai por entre a multidão, né? Evitando ali, naquele momento, o enfrentamento físico, porque Jesus tinha bom senso. E ele diz, não é chegada a minha hora. Não é chegado a hora de eu morrer. Eu não posso passar agora pela morte antes da hora. E a palavra de Deus, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ela fala assim, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar de abraçar. Né? Há momentos na nossa vida para toda, ou há ocasião para todas as coisas. E esse é o momento em que nós estamos vivendo. Que nós, amados, possamos estar confiantes em Deus. É difícil nós vivermos separados uns dos outros, é complicado, nós temos saudades uns dos outros, nós temos vontade de nos reunir, nós temos irmãos que estão sem ver os seus parentes, né? Nós temos muitas vezes passado pela nossa mente, será, né? A dúvida, mas vamos aprender com essa situação. Vamos aprender a, nesse momento, nós estarmos fazendo como Paulo. Eu aprendi, eu quero aprender a estar junto e a não estar junto. Eu quero aprender nessa situação, eu quero tirar lições para a minha vida. E esse é o momento de nós estarmos refletindo e tirando lição para a nossa vida, tirando momentos para reflexão, momentos para nós estarmos com a nossa família, momentos para nós estarmos intercedendo uns pelos outros. E esse texto, então, vem nos dizendo isso, né? Eu sei estar passando por toda e qualquer situação. E repito, o momento em que, uma das vezes que Paulo foi preso, e ele cantava, né? À meia-noite, Paulo estava cantando junto com Silas. Amados, que nós possamos estar louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, que nada, ou que esse momento não venha nos separar do amor de Cristo, que esse momento não venha nos separar uns dos outros, que esse momento não venha trazer para nós desânimo, que esse momento não venha trazer para nós vontade de parar, mas que nós possamos estar lutando, nós possamos estar vencendo, nós possamos tirar desse momento aprendizados, sabendo em quem nós temos crido, sabendo que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final, sabendo em quem nós temos crido. Deus caminha conosco. O Senhor não se apartou de nós. Nós não deixamos de ser igreja. Nós não deixamos de ser povo de Deus. Nós continuamos perseverante na obra do Senhor até que Ele venha. Nós possamos estar tendo um crescimento espiritual. Nós possamos estar nos envolvendo. A nossa luta, ela é tão doída, tão difícil de nos afastar. Mas este é o momento. Não é tempo de ajuntamentos. Não é tempo de nós estarmos juntos nesse momento, embora estamos juntos em oração, estamos juntos em aprendizado, estamos juntos em crença, que nós possamos nos fortalecer no Senhor, que nós possamos estar buscando a presença de Deus, que esse momento sirva para a nossa edificação, que esse momento sirva para a sua transformação de vida. Aprendi, como diz Paulo, né? Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade, também sei ter abundância. Em nada ou em toda a maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Vamos aprender, vamos estar tirando aprendizados, vamos estar tendo oportunidade para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Não é falta de crença, não é falta de fé. Nunca a nossa fé
esteve tão forte. Nunca a nossa confiança esteve tão forte. Nós cremos no Senhor, sabemos em quem temos crido. Nós cremos que Deus é poderoso para estar eliminando toda e qualquer situação. Cremos que o Senhor providencia todas as coisas, mas o bom senso também a palavra nos ensina a ter, né? Nós sabemos que o Evangelho de Marcos, né? Jesus fala assim, que dos sinais que seguirão aqueles que creem nele. E uma das coisas que ele fala é que se uma cobra nos morder, uma serpente, né, não nos fará mal algum. Né? Ele fala também, se nós bebermos veneno, nada nos fará mal, não nos fará mal, não é verdade? Nem por isso nós vamos sair por aí colocando a mão na boca da jararaca, não é verdade? Isso é bom senso. Se nós fizermos isso, nós estamos tentando a Deus. Nem por isso nós vamos tomar posse de qualquer coisa venenosa e vamos tomar, porque isso é falta de bom senso. E a palavra nos ensina a ter bom senso. E esse é o momento de nós aprendermos a lidar com todas as coisas. Amados, vamos aprender. Paulo tinha um espinho na carne, não é verdade? E ele orou a Deus. E Deus disse para ele o quê? A minha graça te basta. E Paulo prosseguiu a sua vida espiritual. Paulo continuou pregando o Evangelho, apesar do espinho na carne. Paulo continuou a falar do amor de Deus, apesar do espinho na carne. Paulo não deixou de cantar louvores a Deus, de orar ao Senhor, de ler a Bíblia, de buscar a sua presença, apesar do espinho na carne. Deus não tirou. E ele prosseguiu a sua vida como servo de Deus, como homem do seu tempo, o maior de todos os missionários do seu tempo. Ele continuou a trabalhar para o Senhor. Que assim seja também na nossa vida. Vamos aprender, mesmo com esse espinho, mesmo com essa luta, mesmo com dificuldade, mesmo com problemas pessoais, mesmo com problemas na nossa família, mesmo com problemas financeiros,